O carro de vigilância do FBI para na esquina em frente à pastelaria Sweet Blossom. As antenas e câmeras disfarçadas já estão ligadas. Do outro lado da rua, a porta de vidro brilhante, a placa em tons pastéis e os bolos de aniversário em exposição parecem uma propaganda perfeita. Mas o display eletrônico na van de comando mostra outra coisa. Uma longa lista de placas de veículos que aparecem continuamente em frente à loja, junto com o registro criminal dos indivíduos que descem para pegar os bolos. A informação inicial da fonte era que se tratava apenas de uma pastelaria comum, mas os clientes que a frequentavam eram todos membros de gangues e mafiosos da região. A equipe de análise começa a coletar dados das câmeras de trânsito, satélite comercial, registro de empresa, informações bancárias. Quanto mais se examina o modelo de operações da Sweet Blossom, mais as anomalias se tornam evidentes. A pastelaria não atende clientes casuais nem vende no local, servindo apenas clientes regulares com reserva prévia. A lista de funcionários fez toda a equipe de investigação parar para uma análise mais demorada. Todas eram mulheres, mas uma já havia sido presa por contrabando de mercadorias pela fronteira do Canadá. Outra trabalhou em um bar e era suspeita de lavagem de dinheiro para a gangue. E mais uma constava em registros de vigilância por posse de armas. Todas elas aparecem conectadas a uma pequena pastelaria nos Estados Unidos, registrada em nome de uma mulher de origem chinesa. O nome Lin Chanyu aparece na base de dados interna com múltiplos registros sobrepostos. Anteriormente, ela foi registrada como uma figura-chave em uma rede de tráfico de drogas da China para a América do Norte, especializada em camuflar produtos ilícitos em alimentos congelados e bens de consumo. Após uma operação internacional, seu rastro desapareceu das prioridades de investigação, e agora ela retorna sob o disfarce de dona de uma rede de pastelarias de luxo, da qual a Sweet Blossom é a mais proeminente. A receita declarada da Sweet Blossom não corresponde à sua escala, e relatórios internos mostram lucros anormalmente altos e estáveis. A loja não participa de plataformas de e-commerce, não aceita pedidos por aplicativos, nem faz publicidade em larga escala. Todos os pedidos de bolo são processados por um canal privado, com pagamento em dinheiro ou por transferência através de contas intermediárias difíceis de rastrear. Todas as transações param em um limite seguro, justamente para evitar os sistemas de alerta financeiro. A equipe de vigilância começou a seguir as entregas de bolos. Cada caixa de bolo de aniversário é transportada em um veículo separado, com motoristas mulheres seguindo rotas não fixas para entregar em armazéns e garagens em locais isolados. Ao comparar o horário de saída dos bolos da loja com as apreensões de drogas realizadas pela Força-Tarefa Antidrogas dos Estados Unidos e pela Agência Antidrogas do México, os gráficos coincidem quase perfeitamente. Uma camada adicional de dados foi adicionada. Informações de inteligência do México indicam que o cartel de Sinaloa está testando uma nova rota de transporte, usando alimentos e bens de consumo como disfarce. A cobertura de ascendência asiática coincide com a abertura da Sweet Blossom, e a partir daí, a imagem completa começa a se revelar. A pastelaria é a fachada de uma rota de tráfico de drogas transfronteiriça. No veículo de comando temporário, um mapa eletrônico exibe a localização da pastelaria, as rotas de acesso, a área residencial ao redor e possíveis pontos de bloqueio. O líder da equipe aponta para o ícone vermelho que marca a pastelaria Sweet Blossom. A decisão para uma operação de invasão e verificação surpresa é aprovada rapidamente. A operação, codinome Sweet Poison, é aprovada com 3 objetivos: verificar as instalações, controlar todo o pessoal da loja e proteger os dados. Caso uma pista seja encontrada, as forças-tarefa técnicas e a perícia receberão atribuições específicas. A rota de retirada, o ponto de reunião e o plano de contingência foram todos detalhados na tela. Veículos blindados começam a se mover, ocupando posições estratégicas ao redor do bairro. A equipe disfarçada se aproxima, preparada para se passar por clientes ou entregadores para entrar na área da loja. Um helicóptero de patrulha foi solicitado para ficar de prontidão em um aeroporto próximo, aguardando apenas a ordem de decolagem do posto de vigilância. A câmera amplia a cena interna através do vidro. Mulheres em uniformes limpos e aventais brancos decoram bolos, limpam o balcão e verificam uma lista de pedidos. A cena era tão normal que, se não fossem as centenas de páginas de relatórios de inteligência por trás, qualquer inteligência artificial acreditaria que se tratava apenas de uma pastelaria de luxo para os moradores ricos. O capitão olhou para o mapa uma última vez, confirmando que todas as equipes de vigilância estavam em posição. A ordem para preparar a invasão foi transmitida pelo canal interno.
Todo o bairro permanecia calmo, mas o cerco estava completamente fechado. E antes de prosseguirmos para os próximos acontecimentos, por favor, curta, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder nossos vídeos interessantes. Ao sinal de ataque, 3 equipes táticas do FBI invadiram a Suite Blossom simultaneamente, quebrando o vidro antes que qualquer pessoa na loja pudesse reagir. As mulheres de uniforme e avental branco mudaram de expressão instantaneamente. Ninguém gritou ou entrou em pânico. Elas agiram quase por reflexo. Puxaram o trinco da porta de ferro, arremessaram as bandejas de bolo e contra-atacaram com espátulas e rolos de massa. O ataque do FBI foi rápido e preciso. 2 agentes saltaram sobre o balcão, subjugando o grupo de funcionários que tentava correr para o armazém dos fundos. Outra pessoa abriu uma gaveta sob o balcão, encontrando uma pistola escondida em meio a pacotes de farinha. Toda a pastelaria foi assegurada em poucos minutos, restando apenas o som de ordens curtas pelo rádio. Térreo seguro. Preparando para revistar a área inteira. Enquanto a equipe técnica começa a procurar por drogas, um detalhe faz todos pararem. Cada bolo de aniversário está embrulhado em múltiplas camadas hermeticamente seladas, sem nenhum odor. Ao cortar a camada de creme anormalmente espessa sob a luz de uma lanterna, finos sacos de polímero contendo um pó branco aparecem entre as 2 camadas do recheio do bolo. A amostra deu resultado positivo para cocaína pura. Os agentes se entreolharam. O método de ocultação era extremamente sofisticado. A camada de polímero, feita de um material isolante especial, impedia a detecção por cães policiais, e cada bolo pesava exatamente o padrão regulamentar. O cheiro de baunilha e manteiga é suficiente para mascarar todo o odor da droga. Toda a pastelaria era uma linha de produção autônoma, projetada com um único objetivo: camuflar mercadorias ilegais. Enquanto a equipe de peritos registrava as provas, o chefe da equipe sinalizou para avançarem em direção à área do frigorífico nos fundos. A porta de aço se abriu, liberando uma rajada de ar frio. Lá dentro, dezenas de outros bolos de aniversário estavam organizados em prateleiras, cada um com uma marcação específica. No final da fileira, uma pequena porta que não constava na planta original do edifício levava a um porão. O chefe de equipe imediatamente mandou alguém arrombar a porta. Usou uma lanterna para iluminar o interior. A escada era estreita e a iluminação, fraca, mas bastaram alguns passos para baixo para que tudo ficasse claro. O porão não era um depósito de ingredientes, mas sim uma sala de processamento industrial. Sob o chão, havia um sistema de misturadores, máquinas de moldagem e equipamentos de selagem térmica. Todos eram de modelos comerciais, mas foram modificados. No chão, um pequeno reservatório continha uma camada de pó branco seco e aglomerado. Sobre a mesa de inox no centro da sala, a equipe técnica encontrou uma mala de prata, bem lacrada e sem etiqueta. Inicialmente, eles pensaram que era um equipamento de refrigeração ou um recipiente para dinheiro. Quando a trava foi aberta e a tampa da mala se levantou, um silêncio tomou conta da sala. Dentro, sacos de um pó branco e puro, embalados a vácuo, estavam perfeitamente empilhados em 2 camadas. Um especialista pegou uma amostra para teste rápido. O resultado apareceu imediatamente. Era droga pura, com um valor estimado em dezenas de milhões de dólares. A equipe inteira percebeu que se tratava de um grande carregamento, não produzido localmente, mas sim armazenado para uma rede de tráfico de drogas transnacional. O remetente era desconhecido, mas a embalagem, o tipo de pacote e o método de selagem correspondiam ao estilo do cartel de Sinaloa, do México. O relatório foi enviado imediatamente para a viatura de comando. O capitão confirma: não apenas desmantelamos uma fábrica, como também acabamos de expor uma rota de transporte internacional. Ele ordena o selamento de tudo. Os itens apreendidos são fotografados na cena. Em seguida, solicitou reforços para proteger o perímetro. Enquanto os agentes coletam 10 evidências, outro agente verifica novamente o sistema de monitoramento da pastelaria. As câmeras no porão haviam sido desativadas minutos antes da invasão do FBI, provando que alguém os estava monitorando e sabia de suas atividades com antecedência. O rastreamento da fonte do sinal mostrou que o comando de desativação foi emitido de fora do território dos Estados Unidos. No andar térreo, Lin Chanyu estava sentada contra a parede com as mãos amarradas, seu olhar ainda frio. Quando interrogada pelo agente, ela não respondeu. Seu rosto impassível não demonstrava medo, apenas um vazio, como se ela entendesse perfeitamente o que estava prestes a acontecer. Um alarme soou nos fones de ouvido do chefe da equipe. O radar detectou uma série de veículos blindados movendo-se rapidamente em direção ao bairro.
A equipe de informações relatou que não havia identificação policial e a placa era do México, fazendo com que toda a equipe entrasse imediatamente em estado de combate. A ordem soou breve: tranquem o porão, protejam a mala e preparem-se para o confronto. A porta de aço do térreo foi fechada e os agentes levantaram as armas, tomando suas posições. Enquanto isso, a fumaça do forno ainda escapava, misturando-se com o cheiro de açúcar e creme para formar um aroma doce e sufocante. Do lado de fora, o asfalto tremia levemente. SUVs pretos surgiram no final da rua, todos convergindo para um único ponto: a mala de prata recém-descoberta no porão da pastelaria Sweet Blossom. A coluna de veículos blindados pretos invadiu como uma enchente de aço, movendo-se em formação compacta, com vidros espelhados e placas do México. Antes que as forças do FBI pudessem estabelecer um perímetro, a primeira rajada de tiros atravessou a fachada da pastelaria Sweet Blossom. O vidro estilhaçou-se e bolos de creme se espalharam pelo chão, enquanto farinha e fumaça se misturavam sob a luz intensa do sol. Manter posições defensivas, ordenou brevemente o chefe da equipe. Os agentes imediatamente se protegeram atrás das mesas de confeitaria e do balcão. Do outro lado, o cartel de Sinaloa movia-se de forma organizada. Eles não tentaram cercar o local, mas sim atacar diretamente a área do porão, onde a mala de prata estava. O primeiro grupo deles abriu fogo de supressão através das paredes, ferindo um agente no ombro. O segundo grupo flanqueou o edifício, usando uma marreta para arrombar a porta de aço em meio à fumaça. Os dois lados lutavam por cada metro. As mulheres capturadas na loja sentavam-se pressionadas contra a parede, em silêncio. Apenas Lin Chanhua manteve a cabeça erguida, olhando para fora, para os homens de Sinaloa que avançavam, sabendo muito bem que eles não estavam ali para resgatá-la. A porta que leva ao porão foi pelos ares quando os mexicanos usaram explosivos industriais, e a onda de choque fez todo o prédio tremer. Dois agentes que guardavam o porão avançaram para contra-atacar, abrindo fogo para bloquear a passagem. A primeira rajada de tiros acertou um dos invasores na frente, mas os outros continuaram avançando. Uma granada de fumaça foi lançada, eliminando completamente a visibilidade. Quando a fumaça se dissipou, os dois agentes estavam caídos ao lado da mesa de inox, e a mala de prata havia desaparecido. O chefe da equipe ouviu a explosão e imediatamente gritou: "O porão foi invadido!" Todas as equipes para a porta dos fundos. Mas quando eles invadiram, a porta secreta dos fundos da loja já estava aberta, revelando um pequeno túnel que levava ao beco. Era uma rota de fuga, construída anteriormente para o transporte de contrabando. As marcas de pneu ainda estavam frescas, provando que os homens de Sinaloa haviam partido meros segundos antes. Os agentes correram para o beco e viram o comboio preto já em movimento, com um SUV fortemente blindado no meio, cuja porta traseira acabará de se fechar. O comandante ordenou a perseguição imediata, ao mesmo tempo que solicitava apoio aéreo urgente. Toda a equipe embarcou nos veículos e partiu em perseguição na direção sul. À frente, o comboio de Sinaloa não revidou o fogo, apenas se movia em velocidade extrema. Claramente, sua missão não era lutar, mas sim escapar da área com a maleta de prata. Um carro da polícia local tentou bloquear a passagem, mas foi abauroado para fora da pista, capotando. Dois policiais ficaram feridos enquanto o veículo soltava fumaça. Os agentes abriram fogo de longa distância e lançaram granadas de fumaça para obstruir a visão do adversário, mas o comboio de Sinaloa reagiu rapidamente, mudando de faixa e usando o veículo da frente como escudo. Um atirador no teto do carro que transportava a maleta revidou o fogo. Uma bala atravessou o para-brisa do carro do FBI, ferindo levemente o motorista. O segundo veículo da força-tarefa assume a posição imediatamente, aproximando-se da traseira do comboio inimigo, e a perseguição começa a se formar. A estrada estava coberta de cacos de vidro, fumaça e carros queimados espalhados, forçando a equipe do FBI a se dispersar em grupos menores, seguindo em várias direções. No céu, o helicóptero de apoio baixava a altitude, enquanto seu feixe de mira varria cada metro da estrada. Enquanto isso, no andar térreo da Sweet Blossom, onde a fumaça ainda não se dissipara, algumas funcionárias feridas eram retiradas do local. Algemada em meio aos escombros, Lin Chanhua observava com olhos frios o rastro de fumaça que se distanciava. O comboio levava não apenas as drogas, mas também o segredo sobre o qual ela construiu seu império clandestino por tantos anos. Sob a luz ofuscante do sol, a força-tarefa do FBI os seguia pela rodovia.
O SUV que transportava a mala, posicionado no meio da formação de Sinaloa, refletia a luz prateada de seu compartimento, um brilho que parecia zombar de toda a operação. Pelo rádio, o capitão ordenou: não os deixem sair da cidade. Mantenham distância e esperem o helicóptero travar no alvo. O comboio do cartel de Sinaloa cruzava a área industrial abandonada, com os pneus esmagando sobre o asfalto os fragmentos de vidro da pastelaria Sweet Blossom. A fumaça ainda subia atrás deles, mas à frente já estava a rodovia que levava ao sul, a única rota aberta para a fronteira com o México. Na formação, o SUV que transportava a maleta de prata estava posicionado no centro, flanqueado por 2 veículos de escolta, prontos para manobrar durante a perseguição. Atrás, o comboio da força-tarefa do FBI seguia, movendo-se em uma formação dispersa de 3 frentes para cercar a rota de fuga do inimigo. No veículo de comando, o capitão analisava o mapa de rastreamento. O sinal da maleta movia-se de forma constante e em velocidade estável, provando que o cartel de Sinaloa ainda controlava a situação. Ele ordenou asperamente pelo rádio: não os deixem sair da área urbana. Todas as unidades para o lado leste. 3 carros do FBI, com um blindado à frente, aceleraram para interceptá-los. Quando a distância diminuiu para algumas centenas de metros, um agente no veículo abriu o teto solar, ergueu um fuzil e atingiu o vidro traseiro de um dos carros de escolta. O vidro se estilhaçou e um atirador mexicano caiu, mas o veículo não parou. O motorista mudou a formação imediatamente, usando os 2 carros externos como um escudo para proteger o SUV no centro. O helicóptero de apoio do FBI desceu, com seu farol de busca iluminando a estrada para monitorar cada movimento. O piloto informou pelo rádio: o alvo está na rodovia 9, a 10 milhas dos subúrbios. Em solo, a força-tarefa acelerou. Ordens curtas e decisivas ecoaram pelo rádio: veículo 1, flanqueie pela esquerda. Veículo 2, mantenha a distância. Veículo 3, engaje a retaguarda. A velocidade de ambos os lados era quase idêntica, com os pneus cantando no asfalto enquanto poeira e detritos subiam em nuvens. Os homens de Sinaloa revidaram, e as balas atingiram a lataria do veículo do FBI, ferindo um agente no ombro. O sangue manchou sua camisa, mas o veículo não diminuiu a velocidade. O capitão ordenou: ninguém para prestar socorro. Continuem a aproximação. Um dos veículos da força-tarefa fez uma manobra ousada, jogando-se contra a lateral do SUV que carregava a mala, o que causou um som ensurdecedor do impacto dos 2 chassis de aço. O veículo inimigo inclinou-se e balançou violentamente, mas o motorista mexicano, com uma habilidade impressionante, manteve o controle e contra-atacou com uma batida lateral, fazendo o carro do FBI rodar, derrapar pela pista, colidir com a grade de proteção de aço e explodir em chamas. 2 agentes foram retirados a tempo, mas o veículo se tornou um amontoado de metal queimado. Os carros restantes mantiveram a perseguição acirrada. A perseguição agora se estendia para fora da área residencial, restando apenas a estrada de asfalto deserta e a poeira quente. No ar, o helicóptero circulava, mirando o veículo-alvo com um designador a laser. A voz do piloto soou pelo rádio: distância de 400 metros. A visibilidade está limpa, temos autorização para agir. O capitão respondeu friamente: ainda não. Precisamos deles vivos e da carga intacta. À frente, o comboio de Sinaloa mudou de tática. O carro com a mala acelerou ao máximo, enquanto os 2 veículos de escolta recuaram para criar uma barreira de proteção. Um carro vira à esquerda e lança uma granada de fumaça, obscurecendo a visão do FBI. Quando a fumaça se dissipou, a formação inimiga havia mudado de direção, pegando um atalho que levava diretamente à rodovia da fronteira. O capitão bateu com força no painel de controle: eles estão se dirigindo para a ponte internacional. Todas as unidades capazes de se mover, sigam imediatamente. Um carro do FBI avançou, disparando continuamente. As balas atingiram a traseira do SUV, levantando faíscas, mas sem acertar o tanque de combustível. O carro preto continuou avançando como uma fera. Pressionado, o motorista mexicano se abaixou, com o olhar fixo na estrada à frente através do para-brisa, sem se desviar. Para ele, nada mais existia além da velocidade da maleta de prata. A carga pela qual tantas vidas foram trocadas. Os 2 lados continuaram a trocar tiros. Uma bala do FBI atingiu o pneu traseiro de um dos carros de escolta, fazendo-o capotar várias vezes antes de explodir.
Fumaça preta subia alto e destroços voaram contra o carro do FBI ao lado, estilhaçando o vidro, mas mesmo assim, a força-tarefa não parou. A distância entre os dois lados era agora de menos de 2 quilômetros, e a estrada que levava à fronteira já surgia no horizonte. A placa da ponte internacional e a entrada para o México refletiam a luz do sol. O capitão recebeu ordens do quartel-general: não os deixem cruzar a ponte. Bloqueiem a passagem a qualquer custo, mesmo que signifique sacrificar os veículos. À frente, o comboio de Sinaloa se alinhou em fila única. Restavam apenas 2 veículos: o de escolta e o que levava a mala. Com todas as armas apontadas para trás, despejando uma chuva de balas na estrada, os veículos do FBI tiveram que desviar para os lados. Um carro foi atingido no tanque de gasolina e explodiu em chamas, forçando o agente a abandonar o veículo e pular para o acostamento. A fumaça era espessa, a temperatura escaldante e o ar estava denso com um cheiro de queimado. O piloto do helicóptero informou pelo rádio: alvo se aproximando da ponte, distância de 2 milhas. O chefe da equipe respondeu brevemente: mantenha a posição. Toda a perseguição parecia afunilada. À frente, estava a ponte da fronteira. Atrás, a fumaça, o fogo dos carros em chamas e o sangue. Entre eles, restava apenas um objetivo: a mala de prata, que ainda não havia saído de solo americano. Mas a cada segundo que passava, ela se aproximava mais do ponto onde a lei não teria mais jurisdição. A rodovia internacional se tornou um campo de batalha. A comitiva do cartel de Sinaloa ainda mantinha a formação, avançando como uma flecha negra em direção à fronteira. Atrás, a força-tarefa do FBI diminuía a distância a cada segundo. O vento forte levantava fumaça e poeira em longas esteiras entre os veículos, enquanto o sol refletia na estrada escaldante. Um veículo blindado do FBI forçou passagem pela direita, com a arma montada no teto disparando rajadas precisas. A primeira bala perfurou a lataria de um carro de escolta do cartel, fazendo-o desviar bruscamente, mas o atirador mexicano lá dentro ainda conseguiu revidar, acertando o capô do veículo do FBI. Os 2 veículos rangiam com um atrito de aço contra aço. Soltando faíscas, o agente ao volante cerrou os dentes, manteve a direção e pressionou com força uma última vez. O som do metal era ensurdecedor. O carro do cartel de Sinaloa foi empurrado para fora da pista, saiu para o acostamento e explodiu. Um carro de escolta foi destruído, mas o veículo que transportava a maleta de prata manteve sua velocidade. A fumaça preta da explosão atrás subia alto, refletida no espelho retrovisor, mas o motorista mexicano não olhou para trás. Ele sabia que, assim que cruzasse a ponte da fronteira, todas as forças dos Estados Unidos teriam que cessar a perseguição. No carro de comando, o chefe da equipe olhava para a tela de localização, onde um ponto vermelho, representando a mala de prata, movia-se de forma estável. A quase 100 milhas por hora, ele disse sucintamente pelo rádio: não os deixem cruzar a ponte. Todas as unidades à frente, bloqueiem a passagem da fronteira. Um helicóptero desceu, seguindo o veículo alvo de perto e usando seu laser para travar a mira no SUV que transportava a maleta. Lá embaixo, o comboio do FBI acelerou com tudo. A formação em V avançava, tão próxima ao chão que o asfalto tremia como se estivesse prestes a rachar. Um carro do FBI na ala esquerda acelerou, tentando cortar a frente do veículo inimigo. E os 2 colidiram lateralmente. O som agudo de pneus cantando no asfalto ecoou quando a manobra de colisão fez o SUV que transportava a maleta balançar, mas o motorista conseguiu manter o controle. Dentro do veículo, 2 atiradores mexicanos revidavam o fogo enquanto usavam os próprios corpos como escudo para a maleta. Uma bala atravessou o para-brisa do carro do FBI, estilhaçando o painel de controle. O agente no banco do passageiro foi ferido, e seu sangue manchou o volante. Mesmo assim, o carro não parou. Outro agente se inclinou para fora da janela e revidou com uma pistola, acertando a lataria do veículo inimigo. Faíscas saltaram do metal e fumaça saiu dos pneus. Mas os veículos de Sinaloa continuavam em movimento, enquanto atrás, mais 2 carros do FBI se juntavam à perseguição para fechar o cerco. O comboio estava agora a menos de 5 milhas da fronteira. Ao longe, a placa da ponte internacional refletia um brilho metálico. A força de fronteira está montando barreiras, aguardando ordens. O chefe do FBI toma a decisão final: empurrem-nos para a ponte. Capturem-nos antes da linha da fronteira, não os deixem passar. A rodovia estava agora cheia de fumaça e carcaças de veículos em chamas.
Um carro do FBI foi atingido no tanque de gasolina e pegou fogo violentamente. 2 agentes conseguiram escapar, mas sofreram queimaduras graves. No ar, o helicóptero mantinha uma baixa altitude, e o vento de suas hélices levantava nuvens de poeira. Uma comunicação soou pelos fones de ouvido. Distância para a ponte, 3 milhas. O veículo-alvo continua operacional. O comboio do FBI se alinhou em 2 fileiras, cercando o alvo por ambos os lados. Agora, restava apenas um veículo de escolta de Sinaloa, que recuou para bloquear a pista, usando sua própria carroceria como um escudo. 2 atiradores lá dentro disparavam descontroladamente, tentando criar um corredor para que o veículo com a maleta avançasse, enquanto as balas atingiam a lataria do carro do FBI e estilhaçavam os vidros. Um agente caiu sobre o volante, um colega o puxou para trás e assumiu a direção no meio da perseguição. Não havia tempo para resgate, restavam apenas velocidade e determinação. O SUV que transportava a maleta acelerou ao máximo, seu motor rugindo secamente. O helicóptero movia-se em paralelo, com a mira travada no teto do veículo, aguardando a ordem para disparar. Mas o capitão não deu a permissão, ele precisava da carga intacta. Foi quando um foguete apareceu. Um erro de cálculo poderia transformar todas as evidências em cinzas. Os 2 lados continuaram a perseguição, carro a carro, enquanto fogo e fumaça pareciam engolir a estrada. Cada vez que há uma colisão, a carroceria brilha como uma centelha de fogo. 2 carros de Sinaloa foram destruídos. Restava apenas o que carregava a mala, lutando desesperadamente por uma rota de fuga. O capitão gritou no rádio: "Mantenham-nos em território americano. Não os deixem cruzar a ponte à frente." O posto de controle da fronteira já estava à vista, a longa ponte de aço brilhava sob o sol. Do outro lado ficava o México, um lugar onde a lei dos Estados Unidos não podia alcançá-los. Os carros do FBI apertaram o cerco. Os carros do FBI apertaram o cerco enquanto o helicóptero voava tão baixo que levantava nuvens de poeira. Ambos os lados entendiam que aquela era a linha final, a fronteira entre a justiça e o desespero. Mas a maleta de prata ainda estava no carro, ainda não havia deixado o solo americano. Na rodovia, a temperatura subia como em uma fornalha. Os veículos da força-tarefa do FBI já avistavam a ponte de aço que levava ao México. Era o objetivo final do comboio de Sinaloa. A distância entre os 2 lados era de apenas algumas centenas de metros, mas cada metro daquela estrada era agora uma linha entre a vida e a morte. O capitão gritou no rádio: "Todas as unidades, avancem e bloqueiem a ponte. Não os deixem passar." O helicóptero de apoio voava em paralelo, logo acima, com sua mira laser varrendo a estrada. Enquanto o SUV com a maleta de prata corria pela faixa do meio, 2 veículos do FBI aceleraram e o prensaram pelos lados, criando um som agudo de metal se chocando e soltando faíscas. Um agente se inclinou para fora da janela e atirou no pneu traseiro. A bala perfurou a borracha reforçada, fazendo o pneu explodir e soltar fumaça, mas o SUV continuou em frente. O motorista mexicano lutava para manter o controle, com as mãos firmes no volante, sem diminuir a velocidade. Um carro de escolta do cartel, vindo de trás, abriu fogo para bloquear o caminho. Uma bala atravessou o para-brisa de um veículo do FBI, ferindo o motorista e espirrando sangue no painel. Seu parceiro imediatamente assumiu o volante e continuou a perseguição. A colisão violenta entre os 2 carros espalhou destroços, e uma granada de fumaça foi lançada, obscurecendo a visão. Quando a fumaça se dissipou, o comboio inimigo estava a menos de 1 milha da ponte. O capitão ordenou que o helicóptero baixasse a altitude e se preparasse para atacar. O piloto respondeu: "Tem um tiro limpo", aguardando instruções. Contudo, ele ainda não deu a permissão. Havia civis e agentes da patrulha de fronteira na ponte, e qualquer disparo errado poderia causar uma catástrofe em solo. O comboio do FBI mantinha alta velocidade enquanto um veículo blindado avançava, e bate diretamente no flanco direito do SUV inimigo. O impacto fez ambos os veículos balançarem, e o som agudo do atrito dos metais ecoou pela estrada. A porta traseira do carro de Sinaloa se abriu com o impacto, e a mala de prata quase caiu para fora, mas um atirador conseguiu segurá-la a tempo. Ele grita algo em espanhol, e então começa a atirar de volta continuamente. Uma bala atingiu o tanque de combustível de um carro do FBI, que capotou e pegou fogo intensamente. 2 agentes foram retirados a tempo, mas um deles já estava inconsciente, enquanto a fumaça e o fogo tomavam conta da estrada. O capitão gritou no rádio: "Não parem!
Capturem a evidência a qualquer custo. O helicóptero manobrou para a esquerda, banhando a ponte com seu holofote, onde, do outro lado, a patrulha de fronteira já havia erguido barreiras móveis. A polícia local recuou, cedendo o comando total ao FBI. Do comboio de Sinaloa restavam apenas 2 carros, um para abrir caminho e o outro transportando a mala. Eles aceleraram ao máximo, prontos para romper qualquer obstáculo. Um carro da polícia que bloqueava o caminho foi atingido em cheio, arremessado para o lado e capotou. Enquanto as chamas subiam, a voz de um agente da fronteira ecoou no rádio: "Eles estão avançando para a ponte. Temos autorização para usar armamento pesado." O capitão respondeu friamente: "Ainda há civis à frente. Aguardem até que eles estejam completamente sobre a ponte." Assim que o carro de Sinaloa subiu a rampa da ponte, as forças do FBI, logo atrás, abriram fogo em uníssono. Balas atingiram a lataria do veículo, estilhaçando os vidros e levantando faíscas na parte dianteira. Um atirador mexicano foi atingido e caiu para fora do carro, mas o SUV continuou avançando. O motorista, ferido e com sangue escorrendo pelo colarinho, gritava ordens para que seus comparsas protegessem a maleta e não parassem. Outro veículo do FBI acelerou para tentar cortar a passagem, mas foi atingido no pneu, derrapou contra a mureta de aço e capotou em chamas, bloqueando o caminho. O SUV que transportava a mala colidiu diretamente com o veículo em chamas, e o impacto violento espalhou fogo e fumaça por toda a ponte. O som de metal VA colidindo soava como uma explosão. Ambos os veículos foram empurrados para os lados do guardrail. O agente no helicóptero relatou urgentemente: "Colisão na ponte. Fogo intenso, mas o alvo ainda está se movendo." Em meio à luz turva do fogo e da fumaça, o capitão gritou: "Trave no alvo. Não o deixem cruzar a fronteira." Com a frente amassada e a roda dianteira quase se soltando, o SUV continuava a se arrastar, o motor roncando roucamente a cada volta, como se estivesse agonizando. Mas o carro ainda avançou mais alguns metros, tentando passar pela parte central da ponte, onde a faixa branca divide os 2 territórios. Vindo de trás, a equipe do FBI avançava com armas em punho. O agente no carro da frente gritou no rádio: "Eles estão prestes a cruzar a fronteira. Solicito autorização para abrir fogo." "Helicóptero com alvo travado", disse o piloto, aguardando a ordem final enquanto a luz de localização se fixava no teto do veículo inimigo. O capitão fechou os olhos por um segundo e então respondeu, decisivamente: "Fogo liberado." Antes que eles cruzem para o outro lado, o sistema de lançamento do míssil, preso sob a fuselagem do helicóptero, foi ativado, e a luz de status mudou para vermelho. A superfície da ponte tremia sob o calor das chamas. A fumaça preta cobria metade do céu, mas o SUV de Sinaloa continuava a avançar, a apenas algumas dezenas de metros da fronteira. No compartimento, a maleta de prata brilhava sob a luz do fogo, refletindo o rosto ensanguentado do motorista. E naquele momento, um míssil foi disparado, cortando o ar em linha reta em direção ao alvo. Um clarão de fogo irrompeu no meio da ponte. A explosão, de codinome Sweet Poison, decidiria o destino de toda a operação. Um míssil disparado do helicóptero atingiu em cheio a traseira do SUV do cartel de Sinaloa. O clarão iluminou toda a ponte de aço e a explosão fez a estrutura tremer. Chamas se ergueram a dezenas de metros, e uma coluna de fumaça preta e densa subiu, engolindo parte da ponte da fronteira. A onda de choque forçou muitos agentes do FBI que vinham atrás a se abaixarem para se proteger. Os veículos blindados frearam bruscamente para evitar a explosão que se alastrava. Em meio ao incêndio, a carcaça virada do veículo de Sinaloa queimava intensamente. O fogo consumia o compartimento e pedaços de metal derretido pingavam sobre a ponte. Uma figura cambaleou para fora dos destroços, desabou na lateral da pista e ficou imóvel. Mas a maleta de prata permanecia intacta dentro do compartimento, brilhando em meio à fumaça preta e ao sangue. "Equipe Alpha, aproximem-se!" gritou o capitão do FBI pelo rádio. Os agentes avançaram, dividindo-se em grupos e cercando os destroços em chamas com as armas apontadas. Uma unidade de resgate vinha logo atrás, mas não podia se aproximar pois o fogo ainda se espalhava. O helicóptero continuava a sobrevoar a área, com seu holofote varrendo o local em busca de qualquer movimento suspeito. Mas, quando a fumaça se dissipou parcialmente, uma cena chocou toda a equipe. A mala não estava mais no compartimento do veículo. O capitão gritou imediatamente: "Verifiquem o perímetro. Alguém já a pegou."
Os agentes se dispersaram para vasculhar cada metro da ponte, onde vultos escuros se moviam sob a densa cortina de fumaça. Olhando através de binóculos, um agente relatou com urgência, do outro lado da barreira, em território mexicano. Há movimento do lado oposto. Pessoal fortemente armado. O helicóptero baixou seu feixe de luz, revelando dezenas de homens armados com coletes à prova de balas. Eles não usavam insígnias oficiais, mas o emblema de cabeça de cobra em seus ombros era inconfundível. Eram homens de Carlos Mendes, o chefe do cartel de Sinaloa. Eles avançaram lentamente, com fuzis de assalto em mãos, e pararam exatamente na borda da linha branca pintada no meio da ponte. A luz da explosão refletia na superfície da ponte, destacando ainda mais a fronteira entre os dois países. Era uma frágil linha branca que separava o poder da impotência. Um agente do FBI avistou algo que havia rolado para perto da grade de proteção, a mala de prata. Ela foi arremessada para fora do veículo durante a explosão e agora estava a poucos passos da linha branca. Ambos os lados se viram ao mesmo tempo. Ninguém falou, ninguém atirou, mas a atmosfera estava tão densa que parecia prestes a explodir. O chefe do FBI ordenou: ninguém ultrapassa a fronteira. Peguem a mala com um gancho, não deem um passo sequer para o outro lado. Um agente se agachou, tentando alcançar a maleta com um gancho extensor, mas ela estava longe demais. A cada tentativa, a ponta do gancho ficava a meros centímetros de distância. Do outro lado, um dos atiradores de Mendes ergueu sua arma, mirando diretamente neles em um claro aviso. Imediatamente, dezenas de canos de fuzis do FBI se viraram na direção dele. As duas forças se encaravam através da fumaça, a menos de 3 metros uma da outra, com apenas uma coisa entre elas: a mala de prata, centenas de milhões de dólares em drogas. Um agente sussurrou: eles não vieram resgatar ninguém, só querem a carga. Eu sei, respondeu o chefe da equipe, sucintamente. Seus olhos estavam fixos do outro lado da ponte, onde Mendes estava parado entre seus homens, vestindo uma camisa branca, tão calmo como se estivesse observando uma transação comercial legítima. O vento quente da explosão ainda soprava em seus rostos. Mendes fez um sinal, e um de seus homens avançou com uma longa haste de metal, enganchou a maleta e a puxou rapidamente para o lado mexicano. A ação inteira levou apenas segundos, rápido demais para qualquer reação. A mala deslizou pela linha branca, entrando em território onde o FBI não tinha mais jurisdição para atirar. Um agente instintivamente levantou a arma, mas o capitão o impediu e mandou abaixar. Eles saíram do território dos Estados Unidos. Alguém gritou no rádio: estão pegando a carga. Solicitamos permissão para atirar. Negativo, veio a resposta. Eles cruzaram a fronteira. Toda a equipe ficou parada, observando a mala ser passada de mão em mão entre os homens do cartel, até desaparecer atrás da fila de carros que os aguardava. O helicóptero acima mantinha seu holofote aceso, mas não podia fazer nada além de filmar o que acontecia do outro lado. Mendes se inclinou para abrir a maleta e verificar seu conteúdo. O brilho prateado refletiu em seu rosto. Ele a fechou, olhou na direção do FBI e levantou uma mão em saudação antes de entrar em sua SUV branca. Seu comboio deu meia volta e deixou a ponte em perfeita ordem. Deste lado, o fogo ainda ardia. O primeiro agente do FBI desabou, com o rosto coberto de suor e fuligem. O capitão permaneceu imóvel, com os olhos fixos na linha branca no meio da ponte. Um lugar que estava a apenas alguns passos de distância, mas que representava a fronteira entre a justiça e a derrota. A ponte de aço estava coberta por uma fumaça cinzenta, tingida de vermelho pelo pôr do sol. Placas de metal estavam tortas e retorcidas por toda parte. Os carros blindados do Departamento de Investigação Federal pararam em uma longa fila, com os pneus deixando marcas de queimado na superfície da ponte. Não havia mais tiros, nem o ruído de motores. Restava apenas o calor e a poeira da longa perseguição. À frente, a fronteira entre os dois países permanecia imóvel, uma linha branca ridiculamente pequena, mas que havia barrado todo o poder de uma superpotência. Por toda a ponte, destroços de metal e vidro quebrado refletiam a luz do fim de tarde. Bombeiros jogavam água sobre as carcaças dos veículos que ainda fumegavam, e a fumaça se misturava ao cheiro de gasolina, sangue e pólvora. Os agentes feridos eram levados em maçãs. Os que restaram permaneciam em silêncio, olhando para o outro lado. Lá,
O comboio de Carlos Mendes já se afastava, deixando para trás apenas alguns pontos de luz que desapareciam no horizonte mexicano. Não havia mais gritos, nem ordens. Toda a equipe permaneceu imóvel, como se estivesse paralisada. Eles entenderam que tudo havia acabado. A maleta de prata, o objetivo da operação, cruzou aquela linha branca, e com ela, todo o esforço, as baixas e a honra também caíram para o outro lado da fronteira. O helicóptero de apoio ainda circulava no alto, seu holofote cortando a fumaça para iluminar o que parecia um cemitério de metal. Cada carcaça carbonizada, cada pedaço de blindagem rasgada e cada mancha de sangue na ponte serviam como testemunho do preço de uma caçada cujo único resultado foi a impotência. Do lado mexicano, os faróis do comboio de Mendes desapareciam ao longe. Em um armazém a poucos quilômetros da fronteira, a mala de prata foi aberta. A droga, intacta, brilhava sob a luz amarelada das lâmpadas. Para ele, aquela fronteira não é um limite, mas sim um escudo protetor. E deste lado, essa fronteira é uma muralha invisível, onde a justiça é barrada pelos próprios princípios que ela serve. Quando o sol se pôs completamente e a luz desapareceu da ponte, as ambulâncias partiram, deixando para trás apenas os homens exaustos e empoeirados, que começaram a limpar os destroços em silêncio. A bandeira dos Estados Unidos impressa em seus ombros está escurecida pela fumaça. Flutua levemente na brisa fraca. Nenhuma palavra foi dita, apenas olhares trocados. Tudo estava mergulhado no silêncio seco da derrota. A fronteira ainda se ergue imponente, dividindo dois mundos. De um lado, a ordem, do outro, o caos. No meio, uma linha tênue como um fio, onde todo o esforço, estratégia e até mesmo vidas foram anulados por apenas alguns passos. A fumaça se dissipava, e as luzes piscantes das viaturas refletiam na linha de tinta branca no meio da ponte, lá onde a justiça parou. Ela parou não por falta de força, mas porque as próprias leis que servia a obrigaram a ficar imóvel. E em meio ao silêncio, a fria ponte de aço tornou-se a testemunha de uma derrota perfeita. A maleta de prata deixou o solo americano e, com ela, a fé na vitória também se dissipou em meio à fumaça do fim do dia. A noite caiu completamente, e a ponte da fronteira voltou à quietude após o abalo, embora as carcaças dos veículos ainda fumegassem. A luz vermelha da equipe de resgate varria a camada de cinzas, como uma mancha de sangue sobre o aço frio. Toda a área foi isolada, mas já não havia mais nada para proteger. A operação Sweet Poison foi oficialmente encerrada em silêncio e derrota absoluta. No céu, o helicóptero partiu, deixando um vazio para trás. Abaixo, a cena era apenas de destroços. Rodas queimadas reduzidas a aros de metal, coletes à prova de balas rasgados. A placa da Sweet Blossom Bakery jazia no chão da ponte. O último resquício de um plano sofisticado que se transformou em um campo de batalha. Os agentes sobreviventes se encostavam no guarda-corpo, com olhares vazios. Muitos dos feridos se recusavam a ser levados da maca, escolhendo permanecer ali, olhando na direção do México. Lá, as luzes distantes da cidade brilhavam como faíscas de ironia. Do outro lado, o comboio de Sinaloa havia desaparecido. As malas de prata, agora seguras no armazém de Mendes, foram abertas em meio a risadas frias e brindes de comemoração. Isso é o símbolo da sua vitória, não apenas a carga, mas uma zombaria de todo o sistema jurídico dos Estados Unidos. Apenas uma fina linha branca na superfície da ponte fez com que centenas de agentes parassem, observando o crime se afastar despreocupadamente em meio às chamas. O relatório enviado a Washington foi breve, a evidência cruzou a fronteira. Operação encerrada. Nenhuma linha mencionava as baixas. Ninguém menciona os que tombaram. O que resta são apenas números de processo e uma dolorosa lição sobre os limites da justiça em um mundo dividido por fronteiras. No alto da ponte, o capitão ainda não havia partido. Ele permanecia sozinho na ponte, em meio à fumaça e ao vento, olhando para o rio abaixo, onde a fronteira é traçada pela lei, e não pelo sangue. A luz amarelada refletia em seu rosto enegrecido pela fuligem. Seu olhar não expressava raiva, nem desespero, apenas o silêncio mudo de quem testemunhou a derrota, mas que ainda assim precisa continuar. Quando o último comboio do FBI se retirou da área, o vento da noite levou consigo as cinzas e o cheiro de queimado, e a ponte da fronteira mergulhou lentamente na escuridão. Restam apenas uns poucos fragmentos de metal derretido reluzindo, refletindo a luz da lua. Tudo estava quieto, como se nenhuma perseguição jamais tivesse acontecido ali. A operação Sweet Poison terminou em cinzas.
Sem glória, sem vitória, restando apenas uma linha branca e fria, imóvel no meio da ponte, dividindo dois mundos. De um lado, uma lei de